Muitos acham que os Minions são só os fiéis escudeiros de Gru, mas na verdade essas criaturinhas amarelas têm um passado muito mais complexo. Então será que você sabe exatamente como eles evoluíram ao longo dos anos até se tornarem os capangas que a gente tanto adora? A história deles, por mais incrível que pareça, começou bem antes de qualquer filme da franquia Meu Malvado Favorito ser lançado. No processo de criação do primeiro longa do Gru, os personagens passaram por muitas etapas antes de se tornarem pequenos seres da cor amarela. É sério, inicialmente eles seriam humanos. Ao invés de monstrinhos, os servos teriam a forma de operários baixinhos bem carrancudos. Só que é claro que essa ideia não durou muito tempo, e conforme o desenvolvimento da história foi evoluindo, eles tomaram a forma de bichos amarelos? Não, ainda não. Antes disso, ainda veio a ideia deles serem super vilões. Isso sem contar com a fase deles como robôs. Aqui as características mais engraçadas dos Minions começam a aparecer, já que o plano era que os robôs seriam bem ingênuos e divertidos. Em certas versões até dançariam balé com as filhas do Gru. Em seguida, a equipe de produção finalmente começou a chegar perto da versão que a gente conhece ao transformar os Minions em criaturas pequenas de macacão, que definitivamente não são humanas, mas ainda assim são orgânicas, embora nesse conceito eles também teriam partes mecânicas. Só que os coitados ainda tinham uma forma um tanto diferente, e ainda não se tinha certeza de qual seria a cor deles, porque eles seriam vermelhos em uma das ideias. Mas aos poucos os artistas foram chegando cada vez mais próximos da versão final. Depois disso eles finalmente chegaram no que precisavam: seres amarelos, pequenos, de macacão, com visores transparentes e um senso de humor completamente insano. Uma mistura perfeita para agradar o público infantil e também os adultos. Fascinante, não é? Mas pode acreditar, esse foi só o início da jornada dos Minions. Então prepara um lanchinho e senta no sofá. Tá começando o outro Teen Videos! Dentro do universo de Meu Malvado Favorito, a trama dos Minions começou muito antes deles conhecerem o Gru. Na realidade, começou antes mesmo deles terem braços ou pernas. É isso que a gente vê na prequel Minions, de 2015. No início, eles eram pequenas bactérias amarelas no mar, mas desde essa época, a natureza de seguir o vilão mais poderoso já existia. No caso, não tinham bem vilões, então os Minions unicelulares acompanhavam o predador do momento. E quando o mais forte devorava o chefe atual deles, os Minions passavam a segui-lo. Nessa época, eles não eram nada fiéis. Aparentemente, tinham apenas 3 bactérias no início, que eram o Kevin, Stuart e Bob. Mas elas foram se replicando com o passar das eras, até se transformarem em um verdadeiro exército. Depois de anos de evolução, os Minions finalmente evoluíram para a forma de seres amarelos com braços e pernas, para então saírem do mar. Como isso aconteceu muito antes da raça humana sonhar em existir, o primeiro chefe deles na superfície foi um dinossauro, que infelizmente teve uma vida muito curta, porque os seus súditos acabaram por tirar a sua vida por conta de um descuido. E isso, gente, continuou rolando pelos próximos séculos, quando os humanos começaram a surgir. E aí os Minions se tornaram súditos de um homem das cavernas, e acabaram fazendo ele ser vítima de um urso. Depois tentaram ajudar um faraó do Egito, e até tiveram um envolvimento na criação das pirâmides. Só que justamente por isso causaram um acidente que fez ela esmagar o faraó e vários egípcios. Os Minions continuaram pulando de um malvado para o outro durante milhares de anos. Na Era das Trevas, por exemplo, eles foram os servos do próprio Drácula. Só que quando foram comemorar o seu aniversário, acharam que seria uma boa ideia abrir a janela e deixá-lo diante da luz do sol. Nem preciso dizer o que aconteceu, não é? Depois de também causarem o fim do Napoleão Bonaparte, os Minions se isolaram em uma caverna e criaram uma aldeia ali, passando muitos anos escondidos. Só que eles acabaram perdendo o propósito das suas vidas devido à falta de um chefe. E para resolver isso, os 3 Minions, Kevin, Bob e Stuart, partiram em uma jornada para encontrar um novo líder. Ela os levou aos Estados Unidos no ano de 1968, onde conheceram a Scarlet Overkill, uma vilã que desejava roubar a coroa da rainha da Inglaterra para dominar o país, ou seja, a chefe ideal. Só que os coitados logo descobriram que essa mulher era mais vilanesca e malvada do que o esperado, ao ponto de tentar exterminá-los, tanto que os Minions acabaram se voltando contra ela e recuperaram a coroa da rainha, virando heróis da Inglaterra.
Logo depois, eles conheceram o pequeno Gru, que conseguiu roubar a coroa da Inglaterra sem nenhuma dificuldade. Os pequenos seres amarelos entenderam naquele instante que tinham acabado de encontrar o chefe ideal, e dessa vez ideal de verdade. Foi a partir desse momento que a parceria entre o Gru e os Minions nasceu. Em Minions 2 de 2022, a gente vê mais do início dessa parceria e amizade entre os súditos e o vilão. Agora, se passando nos anos 70, a produção mostra eles vivendo junto do jovem criminoso e até mesmo criando a sua primeira base. O Gru tenta entrar no grupo vilanesco favorito, o Sexteto Sinistro, mas um mal-entendido faz com que a equipe de supercriminosos comece a caçá-lo. E só cabe aos Minions a missão de salvá-lo. A parceria entre o Gru e seus servos adoradores de banana, felizmente, foi pra valer, já que o vilão não foi morto pelos Minions por acidente e continuou sendo o chefe deles pelas próximas décadas, até que chegamos nos acontecimentos do primeiro Meu Malvado Favorito, lançado em 2010. Apesar de ser o terceiro filme dentro da linha cronológica desse universo incrível, também é a primeira produção da franquia. De qualquer forma, a história acontece da mesma época em que o filme foi lançado. Os próximos filmes também não se passam muito depois disso, já que os personagens não envelhecem muito daqui pra frente. Aqui os Minions continuam sendo os servos fiéis do Gru e tentam ajudá-lo de todas as formas a conquistar seu sonho de roubar a Lua. É sério, eles até mesmo dão dinheiro ao Gru pra ajudá-lo a seguir com o plano. Mas como eles conseguiram essas notas? O Gru os paga por seus serviços ou eles roubam de outras pessoas? Bom, não vamos esquentar a cabeça com essas questões complicadas. E mesmo que gostem de trabalhar para um vilão, eles continuam junto do Gru depois que ele encerra sua carreira criminosa para se tornar um pai de verdade para Agnes, Margot e Edith. Os Minions são incríveis, não é? Se você também adora esses serizinhos, comenta aqui embaixo o hashtag banana. Depois do sucesso do primeiro filme, os Pequenos Capangas protagonizaram uma coletânea de 3 curtas lançados também em 2010. Em um deles, a casa do Gru recebe uma visita de assistentes sociais, então os Minions recebem uma missão de fazer uma rápida reforma na casa para que o local pareça mais seguro e agradável, o que como resultado fez com que o Gru recebesse a guarda permanente das suas adoráveis filhas. Em outro curta, intitulado de Banana, é sobre, adivinha? Isso mesmo, banana. Tá bom. Sendo mais específico, o curta é sobre os Minions e o amor obsessivo deles por essa fruta. Não dá pra julgar, né? Bananas são gostosas e saudáveis. Já o último curta é com certeza o mais engraçado. A sua história foca em 3 Minions que recebem um treinamento e então adquirem a missão de transportar mísseis. Eles são meio atrapalhados, mas o problema começa mesmo quando acabam entrando no caminho de outro grupo de Minions que estão carregando um míssil ainda maior. Já dá até pra prever o resultado, não é? Os mísseis explodem e o laboratório do Gru é quase destruído. Já em Meu Malvado Favorito 2, que foi lançado em 2013, mas que se passa pouco tempo após o primeiro longa, os Minions passam por uma de suas fases mais estranhas e engraçadas. Isso porque o Dr. Nefário não curtiu nem um pouco o fato do Gru ter desistido de ser um vilão, e então sequestrou vários Minions e os levou até o vilão El Macho. Os capangas então foram infectados por um vírus que os transformaram nos Minions roxos, versões mais violentas e malucas deles, que seriam utilizados como ferramentas por esse vilão para que ele conseguisse dominar o planeta. Mas para a felicidade de todos, Gru e Dr. Nefário, agora arrependido, conseguiram curar todos os Minions e derrotar ele. Ainda bem, não é? Ainda em 2013, a franquia ganhou mais um curta focado nos Minions, que gira em torno de um que quer muito ter um animal de estimação. Ele não consegue conquistar o coração de nenhum animal comum, mas acaba encontrando um pequeno OVNI que aceita se tornar o seu pet. Não sei se isso é engraçado ou fofo, talvez os dois. O curta seguinte do mesmo ano foi intitulado de Pânico na Correspondência, e é sobre um Minion que acaba se infectando sem querer com o vírus dos Minions roxos. Ele fica se transformando e destransformando toda a hora, mas dá tudo certo no final. Lembra quando eu falei que os Minions ficaram com o Gru mesmo depois dele ter se aposentado? Bom, em Meu Malvado Favorito 3, eles se cansam de não cometerem nenhum tipo de maldade e decidem abandonar o chefe de longa data. Eles acabam sendo presos e se tornam os líderes de todos os outros detentos, o que mostra que eles são perigosos mesmo quando não tem um líder. Só que eles percebem que depois de tantos anos trabalhando pro Gru, a relação entre eles não é mais só de servos e chefe. Eles se tornaram verdadeiros amigos do vilão aposentado,
Por isso eles escapam da prisão e ajudam o Gru a derrotar o Brett, que é o antagonista do filme. Os Minions adoram seguir o Gru, mas adorariam ainda mais seguir o nosso canal. Você pode fazer isso clicando no botão de inscrição. Assim sempre vai receber nossos vídeos diários sobre seus desenhos prediletos. O curta Amarelo é um Novo Preto mostra acontecimentos bem conectados com o terceiro filme do meu malvado favorito, já que exibe um grupo de Minions fugindo com a ajuda de outro detento, antes dos outros terem feito a grande fuga deles. O próximo curta foi lançado em 2019 e se chama Escoteiros, sendo sobre os Minions tentando se tornar escoteiros para ganharem medalhas, mas eles fazem isso do jeito deles, ou seja, com muita bagunça e destruição. Já em 2020, os Minions ganharam um belo especial de Natal de meia hora, com várias histórias natalinas incríveis. Em uma delas, Kevin, Stuart e Bob simplesmente acabam no Polo Norte e se tornam ajudantes do Papai Noel. Enquanto isso, em 2021, a Illumination fez um curta dos Minions pra galera que gosta de RPG de mesa, porque é sobre um novato entrando em um clube de Minions jogadores de RPG. Ele começa sendo alvo dos monstros e de piadas por parte dos seus colegas, mas logo prova o seu valor e salva os seus companheiros. A última aventura desses pequenininhos foi em Meu Malvado Favorito 4, onde eles continuam tendo muito destaque. Dessa vez, 5 deles sofreram modificações na agência anti-vilões e viraram super-heróis, os Mega Minions. Claramente inspirados no Quarteto Fantástico, só que bem mais estilosos, eles utilizam seus poderes para mais uma vez ajudar na derrota do vilão do filme, que agora é o Maxime Le Mal. Essa foi a última aparição deles até o momento, mas vamos vê-los de novo em Minions 3, que provavelmente vai se passar em algum momento dos anos 70 ou 80. O filme ia sair só em 2027, mas foi adiantado para 1º de julho de 2026, ou seja, só falta um ano para que a gente possa ver os Minions de novo. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!